Pai, mãe, me dá 4 minutos? Eu sou professor há 32 anos e dirijo o Colégio Planck. E hoje eu quero falar de uma coisa que provavelmente está acontecendo dentro da sua casa hoje. E não é sobre tempo de tela, é sobre outra coisa e é muito mais sério. Imagina a cena: seu filho, sua filha, abre a inteligência artificial, digita a pergunta da tarefa, copia a resposta e entrega. A tarefa fica ótima, a nota vem, todo mundo fica em paz. Só que aconteceu uma coisa que ninguém viu. Dois pesquisadores da Wharton University, que é a escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, deram nome a isso esse ano. Eles chamaram de rendição cognitiva. É quando a gente aceita a resposta da máquina sem avaliar e transfere para ela o julgamento e a responsabilidade. Rendição cognitiva. Presta atenção nesse termo. E olha o que eles descobriram. Eles testaram mais de 1.300 pessoas, plantaram respostas erradas na inteligência artificial de propósito e mais de 80% das pessoas seguiram a máquina mesmo quando ela estava errada. E tem uma coisa que me arrepiou profundamente. Mesmo quando a IA errava metade das vezes, a confiança da pessoa aumentava. Ela errava mais e se sentia mais segura. Olha o perigo disso. Agora eu preciso te contar quem eram essas pessoas. Não eram crianças, não eram adolescentes, não eram distraídos. Eram líderes de grandes organizações, executivos sêniores, gente com experiência, com estudo, com a cabeça treinada para tomar decisão. Se o adulto formado se rende assim, imagina o menino de 15 anos, a menina de 15 anos, que ainda está construindo essa capacidade. E aqui está o ponto que eu preciso que você entenda, porque é muito contraintuitivo. O problema não é a nota vem boa. O problema é que o esforço de pensar é o que constrói a cabeça do seu filho. O esforço de pensar é o que constrói a cabeça da sua filha. É igual à academia. Se alguém levanta o peso por você, o peso sobe, mas você não fica mais forte. A tarefa não existe para produzir a resposta. A tarefa existe para produzir o seu filho. A tarefa existe para produzir o nosso aluno. Então, o que eu devo fazer em casa, André? Bom, eu vou te dar 3 coisas simples, 3 dicas que talvez te ajudem bastante, mas nenhuma delas é tirar o celular, nenhuma delas é tirar o computador. Primeira dica: não pergunte se está pronto, pergunte como ele chegou ali. Me explica esse trecho, filho. Por que você escolheu esse caminho, filha? Se ele não souber explicar, não é dele. E ele vai perceber isso de forma autônoma e não vai ter briga. Segunda dica: combine que a inteligência artificial entra depois, nunca antes. Primeiro ele tenta, erra, trava, só depois ele entra para conferir, para explicar o que ele não entendeu, para desafiar o que ele escreveu. A ordem muda tudo. Antes é atalho, depois é ferramenta. E se ele escreve pela gente, ele pensa pela gente. Terceiro, proteja o tédio dele. Criatividade nasce de colocar a mão na massa e de errar e de ficar um tempo sem resposta. Se toda pergunta tiver resposta imediata, ele nunca vai aprender a sustentar uma dúvida. E sustentar dúvida é o que o mundo vai cobrar dele. Concorda? Pensa sobre isso. E eu não sou contra a inteligência artificial. Eu uso todo dia e ela é extraordinária e é como a luz elétrica, não tem como a gente negar. O que eu não quero é que seu filho, nosso aluno, terceirize para uma máquina justamente aquilo que ele está aqui para desenvolver: raciocínio, criticidade. Um dos pesquisadores da Wharton University, o Gideon Nave, resumiu o medo dele numa frase que fica muito forte para mim. Ele disse assim: podemos perder, como espécie, algo muito crítico para a nossa existência, a nossa capacidade de pensar. E eu fecho com uma frase que eu ouvi de um professor no curso, o professor José Cláudio Securato, que ele disse assim: você pode muito mais do que você jura. Diga isso para o seu filho hoje e depois pergunte como ele chegou naquela resposta. Um grande abraço e vamos pensar: rendição cognitiva.